Bom, galerinha, nós temos aqui uma questão da FGV de 2017, em que no enunciado nós temos um polinômio de grau 3, e a gente sabe que todo polinômio de grau ímpar possui pelo menos uma raiz real. O nosso objetivo aqui é achar um intervalo para essa uma raiz real. Se nós tentarmos encontrar por meio das raízes racionais, nós vamos verificar que os únicos números candidatos a raízes são 1 e menos 1, e nenhum deles funciona. Então, nós não temos nenhuma raiz racional, o que nós temos aqui é uma raiz real que vai ser irracional. Então, a gente tem o seguinte, nós não vamos conseguir determinar este valor, de forma que nós vamos poder aproximar dentro de um intervalo, que pode ser de 0 até 1, 1 até 2, 2 até 3, 3 até 4 ou 4 até 5, conforme as alternativas. É muito provável que as outras duas raízes deste polinômio sejam números complexos, porque se nós tivéssemos outros números reais, possivelmente estariam em intervalos diferentes, inclusive daqueles que aparecem aqui para a gente. Então, provavelmente vai ser somente uma raiz real, e o nosso objetivo é identificar uma localização aproximada que varia de um número inteiro até outro. E a gente precisa pensar que no momento que nós procuramos raízes, nós procuramos números que zeram o polinômio. E se nós colocarmos o polinômio no gráfico, nós teremos aquele ponto que vai cortar ou encostar no eixo x. Como nós só temos uma raiz real, ele vai ter que cruzar esse gráfico. E se nós imaginarmos aqui, por exemplo, neste gráfico aqui, no momento que ela cruza este gráfico, antes dela e depois dela, nós teremos valores diferentes em relação a positivo e negativo. É isso que nos diz o teorema de Bolzano. Se eu encontrar um valor após uma raiz e antes em que os valores diferem, obviamente, para deixar de ser positivo para virar negativo, vai ter que passar pelo zero. Da mesma forma que se for positivo antes e depois for negativo, para haver essa mudança de sinal, como o polinômio é uma função contínua, ela vai ter que passar pelo zero. E para nós descobrirmos qual desses intervalos aqui que possui uma raiz, de forma que é o que foi afirmado ali no enunciado, nós podemos calcular os valores numéricos dos extremos de cada um desses intervalos, e no momento que houver uma alternância de sinal de menos para mais ou de mais para menos, obrigatoriamente vai ter que passar pelo zero dentro desse intervalo, e aí nós teremos uma raiz. Então nós vamos calcular P de 0, P de 1, P de 2, P de 3, P de 4 e P de 5, até encontrar uma alternância de sinal. Então nós vamos começar calculando P de 0, que é substituindo o x por 0, 0 ao cubo menos 0 menos 1, a gente já descobre que dá menos 1, que é um número menor do que 0. Se nós calcularmos o p de 1, por exemplo, vamos lá, 1 ao cubo menos 1, nós obtemos de novo menos 1, o que significa que é menor do que 0. Então, isso não é o suficiente para afirmar que existe uma raiz no intervalo que vai de 0 até 1. Pode até haver alguma ali no meio. Ele pode ter virado o sinal, voltado, mas aí a gente não consegue afirmar nada. Vamos tentar aqui no p de 2, por exemplo. O p de 2 é 2 ao cubo menos 2 menos 1. Se nós calcularmos este valor aqui, nós vamos ficar com 8 menos 2 menos 1, e aí a gente já obtém o valor 5, que é positivo. Então, notem o seguinte, o p de 1 é o valor negativo, então vamos supor aqui, ó, p de 1 está aqui embaixo, o p de 5 está aqui em cima, obrigatoriamente, para pular de um lado para o outro, eu tive que passar pelo zero, porque é uma função contínua, não há buracos e não há saltos. Então, a gente já pode afirmar que por haver essa diferença de sinal de um extremo até outro, existe alguma raiz, eu não sei determinar, mas eu sei que existe uma raiz no intervalo que vai de 1 até 2, alternativa B. Se vocês quiserem calcular o restante, por exemplo, obrigatoriamente vocês vão encontrar que o P de 3 deve ser maior do que 0, o P de 4 também maior do que 0 e o P de 5 também positivo. Isso porque, se nós observarmos ali, como não houve essa alternância de sinal, eu não posso afirmar nada utilizando o teorema de Bolzano. Mas como houve de 1 para 2, a gente assinala a alternativa B como a correta e finalizamos esse bendito exercício.